A caixa estava embaixo do assoalho há 42 anos. Ninguém sabia que ela existia. O filho de Heinrich Brauer só a encontrou porque o cachorro farejava aquele canto do quarto toda manhã, desde que o velho morreu. Era uma caixa de madeira de pinheiro, fechada com um arame enferrujado, do tamanho de um sapato. Dentro, amarradas com barbante desbotado, havia 11 cartas. Todas escritas num idioma que Heinrich nunca aprendeu a ler: português. As letras eram grandes, inclinadas, com a pressão firme de quem escreve com pressa ou com medo. No verso de uma delas, um desenho a lápis, uma montanha, uma granja, duas figuras sentadas lado a lado no frio, um alemão e um brasileiro, inimigos, juntos, vivos. Peter Brauer leu aquilo 3 vezes sem entender. Seu pai tinha lutado na Itália. Tinha voltado calado, magro e diferente. Nunca falou de batalhas. Nunca bebeu com outros veteranos. Nunca foi a nenhuma reunião de ex-combatentes. Mas toda noite, até os 83 anos, ele entrava naquele quarto, ficava alguns minutos sozinho e saía com o rosto fechado. Peter sempre achou que era oração. Não era. Era isso. 11 cartas de um homem cujo nome o pai jamais pronunciou em voz alta. E que, por algum motivo que Peter ainda não conseguia imaginar, Heinrich Brauer guardou como se fossem a coisa mais importante que trouxe da guerra. Mais do que medalhas, mais do que fotos, mais do que qualquer lembrança da própria vida. O que aconteceu naquela montanha no inverno de 44 que fez um soldado da Wehrmacht guardar as palavras do inimigo até o último dia da sua vida? Se você quer saber o que estava escrito nessas cartas e o que Heinrich escreveu de volta, numa carta que nunca enviou, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e me conta nos comentários. De qual cidade e país você está assistindo isso? A neve cobre tudo em dezembro de 1944. Cobre os mortos, cobre os rifles abandonados, cobre os rastros de quem fugiu e de quem perseguiu. No vale entre Castelnuovo e a estrada que sobe para Montese, a neve cobre também Carlos Drummond Ferreira. Sem relação com o poeta, ele fazia questão de dizer: 22 anos, terceiro sargento da Força Expedicionária Brasileira, natural de Januária, norte de Minas Gerais, que nunca tinha visto neve antes de chegar à Itália e que agora estava enterrado até o joelho numa vala às margens de um riacho congelado, com um rifle sem munição, uma mochila rasgada e nenhuma ideia de onde estava o resto do seu pelotão. O bombardeio tinha começado às 3 da manhã. Às 4, não havia mais pelotão. Carlos tinha corrido. Não havia outra palavra. Ele sabia disso, e o peso desse saber era mais frio do que a neve. Tinha corrido não de covardia, ele se dizia, mas porque o tenente Alencar estava morto antes de tocar o chão e porque correr era a única ordem que ainda fazia sentido num campo onde as granadas caíam em intervalos de 8 segundos e onde cada intervalo era uma roleta. Ele tinha corrido morro acima, para o leste, para longe da estrada, para longe do barulho, para longe de tudo o que conhecia. Agora estava parado, ofegante, com a respiração saindo em nuvens brancas no escuro, escutando o silêncio da neve e tentando lembrar qual direção era sul. A granja apareceu como uma sombra mais densa dentro da escuridão. Uma construção de pedra, telhado de telha romana partido no canto esquerdo, porta de madeira que nem fechava mais direito. Carlos parou a 20 metros e ficou imóvel por um longo tempo, como ensinaram, como o instinto confirmava. Nenhum movimento, nenhuma luz, nenhum cheiro de cigarro ou de cozinha. Só o vento cortando a fresta da porta e a neve fina batendo contra a pedra com um som quase imperceptível. Ele entrou. O interior era escuro e cheirava a palha podre e a animal. Havia um cocho vazio no canto, fardos de feno empilhados contra a parede do fundo, uma janela pequena coberta de musgo que deixava passar um fio azulado de luz de lua. Carlos encostou as costas na parede mais distante da porta, escorregou devagar até sentar no chão frio e fechou os olhos por exatamente 3 segundos, o máximo que se permitia. Quando os abriu, não estava sozinho. Do outro lado da granja, parcialmente escondido atrás dos fardos de feno, havia uma figura, grande,
com um uniforme, com um rifle apontado para o centro do seu peito. O alemão disse alguma coisa em voz baixa. Carlos não entendeu a palavra, mas entendeu o tom. Não era ordem, não era ameaça direta. Era pergunta. Ou talvez fosse aviso. O homem estava sentado no chão também, com a perna direita esticada à frente, e mesmo na penumbra, Carlos conseguia ver a mancha escura e úmida na coxa do uniforme cinza. Ferido. O rifle tremia levemente, não de raiva, de fraqueza. Os dois se olharam por um tempo que Carlos nunca soube medir depois. Segundos ou minutos não importava. O que importava era o seguinte: nenhum dos dois tinha condição de matar o outro sem custo, e os dois sabiam disso. Heinrich Brauer tinha 34 anos e havia chegado à Itália em março daquele ano vindo da Frente Oriental, onde tinha passado 18 meses como parte da infantaria do grupo de exércitos do centro. Ele tinha sobrevivido a Kursk, tinha sobrevivido à retirada pelo Dnieper, tinha sobrevivido a coisas que nunca nomeou nem em sonho. Na Itália, ele era um homem que já não esperava sobreviver, apenas adiava. A ferida na coxa tinha vindo de estilhaço, não de bala. Ele considerava isso quase uma sorte. O pelotão dele tinha sido desfeito na mesma noite, na mesma confusão de artilharia, e ele tinha arrastado a perna até aquela granja seguindo exatamente a mesma lógica do brasileiro. Longe da estrada, longe do barulho, longe dos que morrem. Carlos abaixou o rifle sem munição, detalhe que ele não ia compartilhar. Foi um gesto calculado, ele diria anos depois, mas na hora não calculou nada. Foi o corpo decidindo antes da cabeça. Heinrich olhou para o cano do rifle abaixado, olhou para o rosto do homem à sua frente e, depois de uma pausa longa, abaixou o próprio rifle também. Não disse mais nada, encostou a cabeça no fardos de feno e fechou os olhos. Carlos ficou sentado onde estava, imóvel, por talvez uma hora inteira. Depois, quando percebeu que o alemão estava dormindo de verdade, o tipo de sono pesado, involuntário, de quem o corpo simplesmente desligou, ele também dormiu. Amanheceu com neve nova e o riacho completamente congelado. Carlos acordou primeiro. Ficou olhando para Heinrich por um tempo e pensou em 5 coisas diferentes, nessa ordem: fugir, amarrar o homem, procurar munição na mochila dele, gritar por reforços e fazer fogo. Fez fogo. Achou no bolso do próprio casaco 3 palitos de fósforo e um pedaço de jornal dobrado em 4 que tinha guardado sem motivo claro em Porreta Terme 2 semanas antes. Havia palha seca suficiente nos fardos. A chama pegou na 3ª tentativa. Heinrich acordou com um cheiro de fumaça. A mão foi instintivamente para o rifle. Os olhos encontraram os de Carlos e o brasileiro fez o único gesto que lhe ocorreu. Apontou para o fogo e depois para os dois. Heinrich ficou imóvel por 3, 4 segundos. Então assentiu. Naquele primeiro dia eles não falaram. Não havia nada a dizer que o outro pudesse entender, e as palavras em língua errada soariam mais estranhas do que o silêncio. Carlos tinha na mochila meia barra de chocolate, 2 biscoitos duros e uma lata de carne em conserva aberta pela metade. Heinrich tinha pão de centeio ressecado e uma garrafa de metal com água que estava começando a congelar. Dividiram sem combinar, sem gesticular, quase sem olhar um para o outro, como 2 homens que dividem uma mesa num restaurante lotado e fingem não se ver. A comida era pouca e o frio era muito. Nenhum dos dois saía. Lá fora, ao longe, o som surdo de artilharia continuava em ciclos irregulares, como o trovão que não para. Foi no final da tarde do segundo dia que Carlos tirou da mochila o envelope. Era um envelope pardo já amassado, com o nome da mãe escrito no verso como remetente. Dona Aparecida Ferreira, Rua das Acácias, Januária, Minas Gerais, Brasil. Dentro havia uma carta que ele tinha começado 3 semanas antes e nunca terminado. Ele tirou o papel, olhou para ele por um momento, depois pegou o lápis curto que usava para anotações e começou a escrever. Heinrich observou sem disfarçar. Carlos escreveu por talvez 20 minutos. Palavras pequenas, apertadas, cobrindo cada centímetro disponível do papel. Quando terminou, dobrou a carta, colocou de volta no envelope e olhou para o alemão. Heinrich estava olhando para ele
com uma expressão que Carlos não soube classificar na hora. Só muito depois, pensando nisso, encontrou a palavra certa. Era reconhecimento. Naquela noite, a neve voltou mais forte. O riacho do lado de fora estava completamente silencioso. O fogo tinha morrido por falta de palha, e os dois estavam enrolados nos próprios casacos, de costas um para o outro, usando os fardos como isolante do chão gelado. Carlos estava quase dormindo quando Heinrich disse uma palavra em alemão. Uma palavra só. Carlos não entendeu, mas respondeu em português, uma palavra também, sem pensar. E então ficou o silêncio novamente. Um silêncio diferente do primeiro, menos tenso, quase quente. Lá fora, a guerra continuava. Ali dentro, por aquelas horas, havia algo que nenhum dos dois saberia nomear. A estranha paz de dois homens que pararam, por um momento, de ser inimigos. Mas a guerra não ia deixar aquilo durar. E Carlos ainda não sabia o que estava prestes a custar. O terceiro dia começou com um som que Carlos conhecia bem demais. Passos na neve. Não o barulho aleatório do vento derrubando galhos ou de algum animal atravessando o campo. Passos humanos, cadenciados, 2 pares no mínimo, vindo da direção da estrada. Carlos estava de pé antes de estar totalmente acordado. Heinrich também. Os dois se olharam no escuro da granja com a mesma pergunta nos olhos e sem resposta nenhuma. Os passos pararam. Vozes em italiano. Civis, talvez, ou partigiani. Depois silêncio de novo. Depois nada. Carlos soltou o ar devagar. Percebeu que estava segurando o rifle sem munição com os 2 punhos fechados e quase riu de si mesmo. Heinrich fez um som baixo que também podia ser um riso. Foi a primeira vez que os dois fizeram alguma coisa ao mesmo tempo que não fosse respirar. Naquela manhã, Heinrich tirou o casaco. Não por calor. A temperatura dentro da granja estava em torno de 4 graus negativos, Carlos estimava, porque a água na garrafa de metal tinha congelado completamente durante a noite. Tirou o casaco porque a ferida na coxa tinha inflamado durante a noite, e ele precisava examinar o curativo, que era um pano dobrado, já enegrecido, amarrado com um pedaço de cordão de bota. Carlos viu a ferida e entendeu imediatamente o tamanho do problema. O estilhaço tinha entrado fundo, o orifício estava inchado e com bordas escuras, e o calor que irradiava dali era completamente desproporcional ao resto do corpo do homem, que estava gelado. Heinrich olhou para a ferida, depois olhou para Carlos, e na expressão dele não havia medo. Havia uma espécie de cansaço antigo, como de quem já calculou as possibilidades e aceitou o resultado. Carlos abriu a mochila. Tinha uma atadura enrolada, um frasco pequeno de iodo quase vazio e uma faca de campo. Não tinha anestesia, não tinha agulha, não tinha nada que resolvesse o problema de verdade. Mas tinha aquilo. Gesticulou para Heinrich apontar a perna. O alemão fez isso sem hesitar, como se já tivesse decidido confiar antes de Carlos pegar a faca. A limpeza da ferida durou cerca de 20 minutos. Heinrich não gritou. Ficou com a mandíbula fechada, a testa franzida, os dedos enterrados na palha do chão e não emitiu som nenhum, além de uma expiração longa e trêmula no momento mais difícil. Quando Carlos terminou de amarrar a atadura nova, Heinrich ficou olhando para o curativo por um momento e depois disse algo em alemão. Curto, seco. Carlos não entendeu a palavra, mas entendeu o peso dela. Era obrigado. Foi depois disso que Heinrich tirou a foto do bolso interno do casaco. Uma foto pequena, em preto e branco, com bordas irregulares como de quem cortou com tesoura sem régua. Mostrava uma mulher jovem, de cabelos claros presos atrás, segurando uma criança de colo no que parecia ser um jardim com árvores baixas ao fundo. A criança estava olhando para o lado. A mulher estava olhando direto para a câmera, com uma expressão que não era exatamente sorriso, mas que continha alguma coisa que sorrisos normalmente não têm, uma espécie de firmeza tranquila, como de quem sabe que a foto vai durar mais do que o momento. Heinrich segurou a foto com os 2 polegares nas bordas, como se fosse documento frágil, e mostrou para Carlos sem falar. Carlos olhou para a foto por um tempo. Depois tirou da própria mochila o envelope com a carta inacabada para a mãe. Abriu o envelope, tirou a carta
E na parte de baixo da última folha, no espaço em branco que tinha sobrado, havia um desenho a lápis que ele tinha feito na noite anterior, sem propósito claro. Uma serra ao fundo, uma construção pequena, 2 pontos sentados lado a lado que representavam 2 homens. Era tosco, infantil quase, mas era inconfundível. Carlos olhou para o desenho, olhou para Heinrich e então fez algo que não planejou. Arrancou aquele pedaço do papel com o desenho, dobrou e entregou para o alemão. Heinrich pegou, ficou olhando para aquilo por um momento longo. Então, colocou junto com a foto no bolso interno do casaco. Carlos não soube o que sentiu naquele momento, mas sentiu alguma coisa. A tarde do terceiro dia trouxe silêncio lá fora e uma espécie de rotina estranha dentro da granja. Heinrich estava com febre baixa, mas conseguia ficar sentado. Carlos tinha encontrado nos cantos da granja 2 pedaços de palha suficientemente secos para alimentar um fogo pequeno por algumas horas. Fizeram fogo. Aqueceram a água congelada. Beberam em silêncio. Então, Heinrich tirou do bolso lateral da mochila uma carta dobrada em 4, já gasta nas dobras de tanto abrir e fechar, e começou a ler em voz baixa em alemão. Não para Carlos, ou talvez para Carlos também, era impossível saber. Lia devagar, com pausas, com a voz caindo em certos trechos de um jeito que não precisava de tradução. Era carta de mulher para homem que está longe. Isso atravessa qualquer idioma. Carlos ouviu até o fim sem se mover. Quando Heinrich dobrou a carta e a guardou de volta, Carlos pegou o envelope da própria mochila e tirou a carta inacabada para a mãe. Tinha escrito 3 semanas antes sobre o frio, sobre a comida ruim, sobre um soldado do Rio Grande do Sul que sabia tocar sanfona e que tocava toda sexta-feira no alojamento e que tinha morrido numa patrulha de reconhecimento na 2ª semana de novembro, sem que ninguém soubesse bem o que tinha acontecido. Tinha escrito sobre a neve, que era diferente de tudo que imaginava. Mais silenciosa, mais pesada, mais definitiva. Não tinha terminado a carta porque não sabia como terminá-la sem mentir sobre tudo o que estava sentindo. Agora pegou o lápis e escreveu mais. Escreveu sobre a granja, sobre o fogo. Não escreveu sobre Heinrich, mas escreveu no espaço vazio onde o desenho tinha estado uma palavra só: vizinho. Na manhã do 4º dia, Heinrich estava com febre alta. 38,5, talvez 39. Carlos media com o dorso da mão na testa como a mãe fazia quando era criança. O alemão estava acordado, mas quieto, com os olhos brilhando de um jeito que não era lucidez. Carlos sabia que a ferida estava piorando por dentro. Sabia também que não havia nada que pudesse fazer além do que já tinha feito. Ficou sentado perto do fogo reconstruído, olhando para o homem do outro lado da granja, e pela primeira vez desde que tinha chegado à Itália, pensou com clareza em quem era aquele homem. Não inimigo, não uniforme. Um marceneiro de Munique, Carlos tinha deduzido pelo casal de mãos calejadas de forma específica e por um pedaço de madeira entalhada que Heinrich carregava no fundo da mochila. Provavelmente o início de algo que nunca terminou. Um pai, um marido. Um homem que lia cartas de mulher em voz alta para não esquecer a voz dela. Foi no meio da tarde que Carlos ouviu. Uma voz em português, distante, chamando por nomes de soldados. Depois, outra voz respondendo. Depois, o som inconfundível de botas militares na neve compactada, 3 ou 4 pares, vindo do norte, da direção da estrada que descia para Castelnuovo. Uma patrulha brasileira, a menos de 300 metros. Carlos ficou imóvel por 3 segundos, que pareceram 1 hora inteira. Olhou para Heinrich, que estava com os olhos abertos, a febre no rosto, e que claramente também tinha ouvido. E que claramente tinha entendido o que aquilo significava. O alemão não disse nada. Não pediu nada. Ficou olhando para Carlos com aqueles olhos brilhantes de febre e esperou. Carlos se levantou, pegou a mochila, caminhou até a porta da granja e parou com a mão na madeira podre. Ficou ali por um momento com a patrulha se aproximando lá fora, com o som das vozes ficando mais nítidas, com o nome do tenente Carvalho sendo chamado 2 vezes em sequência. Então virou para Heinrich e fez um gesto simples.
Apontou para o fundo da granja, onde os fardos de feno ficavam empilhados mais alto, formando uma espécie de nicho escuro no canto. Heinrich entendeu. Levantou com dificuldade, arrastou a perna ferida até o canto, se acomodou atrás dos fardos o melhor que pôde. Carlos esperou até não ver mais nenhuma parte do uniforme alemão. Então, abriu a porta da granja e saiu para a neve com os braços levantados, gritando em português que estava vivo. A patrulha o recebeu com tapas nas costas e uma cantil de cachaça que alguém tinha guardado desde o embarque no Rio de Janeiro. Carlos bebeu. Respondeu às perguntas do sargento Mendonça sobre onde tinha estado, o que tinha visto, por onde tinha chegado. Disse que tinha se perdido no bombardeio, que tinha ficado abrigado numa granja abandonada, que não tinha encontrado nada nem ninguém. O sargento Mendonça o olhou por um segundo mais longo do que o necessário. Então anotou alguma coisa no caderno e deu meia volta. Carlos seguiu a patrulha de volta para a linha brasileira sem olhar para trás. Mas ouviu, quando já estava a uns 50 metros da granja, o som de alguém se movendo lá dentro. E não disse nada. A guerra terminou em maio de 1945. Não com um estampido, não com uma explosão final. Terminou como uma febre que cede devagar. Primeiro o barulho, depois o movimento, depois o silêncio que parece errado, porque o silêncio nunca foi parte do cenário. Carlos Drummond Ferreira estava em Alessandria quando a notícia chegou, sentado numa soleira de pedra comendo pão com azeite, e a primeira coisa que sentiu não foi alegria. Foi uma espécie de vazio grande e sem nome, como de quem carregou um peso por tanto tempo que os braços não sabem o que fazer quando o peso some. Ele tinha 23 anos. Tinha entrado na guerra com 21. Naquele ano e meio, havia aprendido coisas que nenhuma escola ensina e que nenhum homem deveria precisar aprender. Heinrich Brauer chegou à Baviera em julho de 45, 4 meses depois de sair da granja, arrastando a perna ferida pela neve do Vale do Pó. A ferida tinha sarado mal. Ele cocheava levemente pelo resto da vida, o que os filhos depois atribuíam a um acidente de trabalho na marcenaria, porque era a história que ele contava. Munique estava em ruínas. O ateliê do pai, onde Heinrich tinha aprendido a trabalhar a madeira antes da guerra, era uma parede e meia de pé entre escombros. A mulher da foto, Margarete, estava viva. A criança de colo, Peter, tinha 4 anos. E não reconheceu o pai quando ele entrou pela porta. Heinrich ficou parado no batente, olhando para o filho pequeno que olhava de volta para ele com desconfiança. E Margarete disse mais tarde que foi o único momento em que viu o marido chorar durante todos aqueles anos. Ele nunca falou da guerra. Não para Margarete, não para Peter, não para o irmão mais velho que tinha servido na marinha e que bebia demais nas reuniões de família e queria contar histórias. Heinrich ouvia, enchia o copo de água e ficava em silêncio. Reconstruiu a marcenaria do pai com as próprias mãos ao longo de 2 anos. Trabalhou 6 dias por semana, criou os filhos, foi à missa aos domingos, viveu uma vida que por fora era completamente normal e que por dentro carregava um compartimento fechado que ninguém acessou enquanto ele esteve vivo. Exceto uma vez. Em 1953, 8 anos depois da guerra, Heinrich viajou sozinho para Milão. Disse que era para comprar ferramentas especiais que não achava na Alemanha. Ficou 4 dias. Voltou com as ferramentas e com um envelope pardo dentro da mala, embaixo das roupas. Margarete viu o envelope, mas não perguntou. Aprendera a não perguntar sobre coisas que ele guardava em silêncio. O envelope tinha chegado até Heinrich por um caminho que levou 8 anos e envolveu 3 intermediários, um ex-oficial italiano que tinha trabalhado como intérprete para os aliados, um comerciante de Parma que colecionava correspondências de guerra e um padre de Bolonha que mantinha uma espécie de arquivo informal de objetos deixados para trás pelos combatentes. Dentro do envelope havia uma carta, escrita em português, com letra grande, inclinada, apertada. Era a mesma letra do desenho da granja que Heinrich carregava no bolso interno do casaco desde dezembro de 44. Carlos tinha deixado a carta na granja quando saiu. Esquecida, ou propositalmente, nunca ficou claro nem para ele mesmo.
O padre de Bolonha tinha encontrado entre os pertences de um fazendeiro italiano que usara a granja depois da guerra. Não sabia o que era. Guardou porque era papel escrito, e papel escrito merecia ser guardado. Heinrich leu a carta sem entender uma palavra, mas reconheceu a letra. Era a mesma mão que tinha desenhado a granja, os 2 pontos sentados lado a lado no frio. Essa carta foi a primeira. A que começou tudo. A partir de 1953, Heinrich passou a colecionar. Não de forma sistemática no começo. Era mais um reflexo do que um plano. Quando ouvia falar de cartas ou objetos de soldados brasileiros que tinham servido na Itália, perguntava. Quando aparecia algo em leilão de antiguidades de guerra, comprava se podia. Em 12 anos reuniu mais 10 cartas, todas escritas em português por outras mãos que não eram a de Carlos, guardadas porque eram da mesma guerra, do mesmo inverno, do mesmo país que tinha mandado um homem para aquela granja. Não sabia ler nenhuma delas. Nunca contratou um tradutor. Peter perguntou uma vez, quando já era adolescente, por que o pai colecionava cartas que não conseguia ler. Heinrich ficou em silêncio por um momento, e então disse, porque alguém precisava guardar. Foi a única explicação que deu. Peter não entendeu na hora. Levou décadas para entender. Carlos voltou ao Brasil em setembro de 45 no navio Cuiabá, junto com outros 2.300 pracinhas que desembarcaram no Rio de Janeiro para um desfile que a cidade assistiu com entusiasmo moderado e esqueceu em 2 semanas. Ele voltou para Januária, trabalhou na fazenda da família por 2 anos, depois se mudou para Belo Horizonte, onde conseguiu emprego como escrivão numa repartição pública. Casou em 51 com uma mulher chamada Teresa, que tinha cabelos negros e ria alto e que nunca soube que o marido tinha passado 4 dias numa granja italiana com um soldado alemão. Não porque ele escondia, simplesmente porque nunca houve o momento certo para contar. E depois o momento virou anos, e os anos viraram uma história que parecia de outra pessoa. Ele guardou o envelope com a carta inacabada para a mãe numa caixa de charutos no fundo do guarda-roupa. Dona Aparecida nunca recebeu aquela carta. Morreu em 68 sem saber que o filho a tinha escrito. Em 1972, Carlos aposentou. Tinha 50 anos. Começou a escrever num caderno sem pauta, à noite, depois do jantar, enquanto Teresa assistia à televisão na sala. Não era diário. Era mais uma espécie de acerto de contas com a memória, sem ordem cronológica, sem intenção de publicar, sem audiência. Escrevia sobre coisas que nunca tinha contado para ninguém. Sobre o tenente Alencar caindo no campo antes de tocar o chão. Sobre o sanfoneiro do Rio Grande do Sul. Sobre a neve que era diferente de tudo. E sobre a granja, sobre o fogo de palha, sobre um homem de 34 anos com mãos de marceneiro que leu uma carta em alemão em voz alta no escuro para não esquecer a voz da esposa. Numa das páginas, descreveu o momento em que pegou o lápis e escreveu no espaço vazio onde o desenho tinha estado. O papel ainda guardava a marca leve do grafite arrancado. Uma palavra só: vizinho. Carlos escreveu sobre aquele detalhe com uma precisão que surpreendeu ele mesmo. Algumas memórias recusam desaparecer. São as que mais pesam e as que mais sustentam ao mesmo tempo. Carlos morreu em 1989, 17 anos depois de começar o caderno. Deixou 42 cadernos no total, todos guardados numa caixa de madeira no alto do guarda-roupa, onde os netos não alcançavam. A filha mais velha, Sandra, leu os cadernos depois do velório e chegou ao trecho da granja na madrugada do 3º dia de leitura. Ficou sentada à mesa da cozinha até o amanhecer relendo aquelas páginas. Não chorou. Ficou em silêncio, que era a resposta mais adequada. Nunca soube o nome do alemão. Nunca soube se ele tinha sobrevivido. Guardou os cadernos numa caixa nova, mais resistente, e os carregou para casa. Estão lá até hoje, numa prateleira entre romances e álbuns de fotografia, sem etiqueta, sem destaque. 42 cadernos que ninguém além de Sandra leu por completo. E em nenhum deles, Carlos menciona ter buscado o alemão. Nunca tentou encontrá-lo. Nunca pediu que alguém traduzisse a carta que guardou a vida toda no envelope original. Sandra levou um tempo para entender isso. Depois entendeu.
Seu pai sabia que algumas histórias pertencem ao momento em que aconteceram. Tentar resgatá-las é diminuí-las. Heinrich morreu em 1987, 2 anos antes de Carlos. Carlos nunca soube. Continuou escrevendo nos cadernos por mais 2 anos, sem saber que o alemão já tinha ido, que a caixa de pinheiro já estava descoberta, que as 11 cartas já tinham sido encontradas, que a carta endereçada a Carlos, Brasil, já tinha sido traduzida. Os dois morreram sem saber o que o outro guardou. Peter encontrou a caixa 3 dias depois do enterro do pai. 11 cartas em português. A primeira delas com a letra que Heinrich reconheceu em Milão, a carta que Carlos deixou na granja, a carta que começou a coleção. E no fundo da caixa, debaixo de tudo, um envelope fechado com a letra de Heinrich no verso, endereçado a Carlos Brasil. Sem sobrenome, sem endereço, sem selo. Peter abriu. Dentro havia uma folha de papel de marcenaria, grossa, com o cabeçalho da marcenaria Brauer e Filhos impresso no alto. Levou para um tradutor 2 dias depois. A carta tinha 4 frases. A primeira dizia: "Não sei o seu nome completo nem onde você mora." A segunda dizia: "Guardo o desenho que você me deu toda noite antes de dormir, do lado da foto da Margarete." A terceira dizia: "Acho que você salvou a minha vida 2 vezes, uma com o curativo e uma com o silêncio." A quarta dizia: "Espero que o Brasil seja bom para você." Era datada de dezembro de 1953, o mesmo mês em que Heinrich foi sozinho para Milão buscar a carta que Carlos tinha deixado na granja. Tinha levado 8 anos para escrever 4 frases, e nunca as enviou, porque não tinha para onde enviar, mas as escreveu, porque algumas coisas precisam ser ditas mesmo quando não há destinatário. Essa é a primeira lição que aqueles 2 homens deixaram sem saber que estavam deixando alguma coisa. A segunda lição está no gesto de Carlos de nunca buscar o alemão, não por indiferença, mas por respeito à inteireza daquele momento que existiu completo naqueles 4 dias e não precisava de apêndice. A terceira lição está nas 11 cartas que Heinrich colecionou sem entender. O gesto de guardar o que não se compreende porque alguém precisava guardar é talvez a definição mais honesta de memória que existe. Memória não é lembrar com clareza. É recusar esquecer mesmo sem saber exatamente o que. 2 homens, 2 idiomas, 2 lados de uma guerra que destruiu 55 milhões de pessoas, guardaram um ao outro em silêncio por décadas. E quando Peter fechou aquele envelope de volta e olhou pela janela para a neve da Baviera naquela manhã de 1987, a guerra tinha terminado há 42 anos, mas alguma coisa naquele quarto acabava de terminar também. E alguma outra coisa, ao mesmo tempo, acabava de começar. 2 homens entraram naquela granja como inimigos e saíram como algo que nenhuma língua tem palavra exata para nomear. Não amigos, não aliados, mas testemunhas um do outro num momento em que o mundo inteiro havia esquecido o que era ser humano. Heinrich guardou as cartas porque o silêncio também é uma forma de lealdade. Carlos encheu 42 cadernos porque algumas histórias só existem de verdade quando alguém se recusa a deixá-las morrer. A Força Expedicionária Brasileira mandou mais de 25 mil homens para a Itália. A maioria voltou. Muitos nunca contaram o que viveram. E entre tudo que ficou enterrado no silêncio desses homens, há histórias que valem mais do que qualquer monumento. Histórias de decisões tomadas em segundos, no frio, sem plateia, sem medalha, sem registro. Histórias que só existem porque alguém guardou uma carta que não sabia ler. Se essa história chegou até você, ela cumpriu o que precisava cumprir. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder o próximo vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque a história da FEB não pode continuar sendo esquecida. Nos comentários me conta de qual cidade e país você está assistindo. E antes de sair, lê o comentário fixado. Deixei lá algo que vai te surpreender e que complementa tudo que você acabou de ouvir. Vai valer a pena.